e esse material do segundo módulo trata das leis de Maxwell. Essas leis, elas, como a gente conversou, né, em outros momentos, essas leis são embarcadas no grupo de leis físicas que estão na fronteira do conhecimento do ser humano sobre a natureza. Tá? Aquele seleto grupo de leis físicas que explicam alguns fenômenos que acontecem porque quem fez a natureza quis fazer daquele jeito. Tá? Da mesma forma que as leis de Newton, as leis da termodinâmica, a teoria da relatividade. Ok? Bom, e aí a gente mergulhou nesse estudo já há algumas aulas, né? Fizemos uma exposição experimental dos fenômenos envolvidos nas duas primeiras leis, e na quarta lei também, né? Quando a gente mostrou que o polo norte de uma bússola, que é colocado em vários pontos do espaço, que é perturbado por um campo magnético, que ele se fecha. Então, ali a gente também estava mostrando, né, que, de certa forma, que a gente sempre tem um polo sul associado a um polo norte, que é o que versa a quarta lei de Maxwell. Qualquer ímã de qualquer tamanho, se você chegar num átomo de hidrogênio com um elétron, você vai achar um ímã com o polo norte e o polo sul, tá? Até, inclusive, existe assim, uma conjectura, uma hipótese, que o próprio magma no núcleo do planeta esteja circulando, tá? Com deslocamento de cargas elétricas, e por isso a gente tenha o campo magnético da Terra. Tá? É uma hipótese porque ninguém desceu lá ainda para ver, ok? Mas ela dada aí a presença de um campo magnético e a segunda lei de Maxwell, existe essa chance. Bom, após essa exposição experimental e a apresentação dos modelos matemáticos que explicam esses fenômenos, a primeira, a segunda e a quarta lei de Maxwell, a gente fez uma análise sobre a forma de usar essas expressões. Né? A nossa ideia foi entender quais são os sinais elétricos, magnéticos e em qual geometria eles se apresentam na natureza, para que a gente possa tirar dessas leis a ajuda que elas nos dão. Tem um jeito certo, né, de buscar a ajuda dessas leis, e a gente explorou esse jeito certo, né, que é olhar os sinais e a geometria onde eles se apresentam no espaço. Bom, depois dessa etapa, a gente analisou a operação de uma série de equipamentos, foi o material da última aula, e a gente analisou, né, a operação de uma série de equipamentos com base em unidades eletromagnéticas elementares, os sistemas eletromagnéticos elementares, né, que a gente desenhou, inclusive, eram o quê? Caminhos fechados, onde circula campo magnético e furados no seu interior por linhas de corrente. Esse era um sistema eletromagnético elementar. E o segundo era também um caminho fechado, né, sob o qual se induz tensão, onde você tem linhas de campo elétrico e que é furado no seu interior por linhas de campo magnético. Né? E aí a gente fez um exercício de transportar esses sistemas eletromagnéticos elementares como se fossem bloquinhos de Lego para entender o comportamento de sistemas maiores, ou para construir sistemas maiores. Né? E a gente encaixou esses sistemas elementares em uma série de equipamentos, mostrando que os mesmos sistemas elementares, né, são capazes de explicar o comportamento de uma diversidade enorme de sistemas e equipamentos eletromagnéticos. E aí eu queria treinar a mente de vocês a fazer esse exercício abstrato de pegar o sistema eletromagnético elementar e transportá-lo para o equipamento. Tá? Você não vai olhar para o equipamento e ver nele assim, ó, aqui tem um caminho fechado, então analisa a lei de Maxwell nele. Tá? Isso não vai acontecer. Tá?
Então, é você mesmo que tem que fazer esse exercício abstrato, né? É uma ferramenta intelectual, para que ela te ajude, você tem que fazer um exercício de abstração, de transportá-la por equipamento sob análise. E aí a gente treinou, né, a mente a fazer esse exercício. Isso foi o material da aula passada. Ele não se esgota a aula passada, né? Na verdade, é uma vida, inclusive, que quando você começa a usar esse tipo de ferramenta intelectual, você tem uma vida de explorações onde aparecem novos e novos e novos cenários onde você pode aplicar esse material. Tá? Então, ali a gente não estava esgotando, mas ali eu queria fazer o papel do motor de arranque. Tá? Então, eu queria dar o arranque nesse motor cerebral, para daí ele começar a operar, né? E aí agora quem vai botar gasolina nele, acelerar ele mais ou menos, ou então freá-lo, vai ser você próprio, tá? Tentando explicar equipamentos e fenômenos eletromagnéticos com base nas leis e nesses sistemas elementares, tá? Então, essa análise da aula passada foi uma análise qualitativa, tá? Muito rica, né? Mas ela foi embarcada, né, no berço aí das análises qualitativas. E aí hoje eu queria fazer com vocês uma análise quantitativa para reforçar o aprendizado e finalizar, na verdade, né, a forma de usar essas expressões. Tá? Então, eu queria pegar um exemplo numérico aqui, com cálculos, e fazer com vocês para ensiná-los a usar essa ferramenta também no âmbito quantitativo. Tá? Um minuto aqui. Bom, para isso, pessoal, eu vou compartilhar minha tela e eu queria tomar um exercício da segunda lista da nossa disciplina e resolver com vocês. Tá? O exercício é esse aqui, está mostrado na tela. Tá? Ele vai ser encaminhado junto com essa segunda lista. Tá? Eu geralmente mando depois do primeiro teste, que é o de amanhã. Tá? Tem uma série de exercícios. Eu separei um aqui que eu acho bem adequado para se apresentar na aula. Tá? E ele trata de um trecho de uma placa de circuito impresso de sistemas eletrônicos. Tá? Então, você tem uma trilha aqui, chama de trilha A, né? E a outra trilha chamada de trilha B, que seriam trilhas para alimentação de várias unidades da placa, de vários circuitos integrados e elementos passivos, tá? Então, são trilhas de potência da placa, tá? Tá com a corrente elevada, 2 amperes aqui numa placa de circuito impresso, é uma corrente alta, tá? Essa corrente I de T, ela está fluindo, né, aqui para a direita na trilha A e retornando para a esquerda na trilha B, tá? E o projetista da placa de circuito impresso colocou essa unidade de condicionamento de sinais aqui entre as duas trilhas. Se a gente for buscar lá na teoria de instrumentação do Edgar, vocês vão ver que essa topologia aqui, tá? Ela faz a soma de dois sinais. Esse CI aqui é um amplificador operacional, tá? Que está aqui na placa, no formato de um CI, e aqui está a realimentação negativa, né? Ou seja, da saída tem um resistor realimentando no terminal negativo, o terminal positivo está na referência de potencial do sistema, e aqui os sinais V1 e V2 vão se somar. Tá? Você vai ter na saída, aqui no Vout, você vai ter uma outra trilha, qualquer não está desenhada aqui, que vai ser a soma dos dois sinais multiplicado por -1. Então, essa é uma topologia chamada topologia somadora. Tá? Muito usada em processamento de sinais, mas muito usada. Tá?
na eletrônica de condicionamento de sinais, essas topologias com amplificadores operacionais são vastamente usadas para os mais diversos fins, tá? Filtragens, amplificação de sinal, atenuação de sinal, soma de sinais, deslocamento de um nível DC a um sinal qualquer, tá? Derivação matemática, integração matemática. Então, você tem, né, uma coleção de funções matemáticas de condicionamento de sinais que você pode fazer com amplificadores operacionais. Tá? Tem uma sugestão que eu dou, assim, quem quiser ter habilidade, né, em eletrônica aplicada à mecatrônica, aprenda bem os amplificadores operacionais. Tá? E eles têm muito que ajudar também. Tá? Mas aí, voltando para o foco, isso aqui é estou só apresentando, né, o problema, não é exatamente o foco nosso aqui. E o que esse problema pede? Né? Que se calcule a tensão induzida nesse laço aqui, ó, C, D, E, F. Tá? Entre o ponto E e o ponto F tem uma coleção de transistores que são associados também, né, igual o Cláudio mostra na disciplina de eletrônica, né, as mais diversas formas para compor a função do amplificador operacional. Né, o módulo, o bloquinho elementar para fazer essas unidades de circuito integrado são transistores. Tá? Então, você tem uma coleção deles aqui dentro para fazer a função do amplificador operacional. Então, você tem um caminho fechado aqui e o problema está te pedindo para calcular a tensão induzida aqui nesse caminho fechado. Tá? E, bom, já de antemão a gente observa o seguinte, essa tensão, né, ela não é desejada aqui, ok? Você montou essa unidade, tá, para ter um potencial aqui no ponto F, qualquer, tá, que seja, na verdade, como você tem realimentação negativa, você quer que seja o terra. E o ponto E aqui, ele vai ter um potencial que vai ser dado pela soma do V1 e V2, que são esses dois potenciais de entrada, multiplicado por menos 1. É para isso que foi montado, que é montado essa unidade eletrônica somadora. Tá? E pela presença de corrente elétrica nas trilhas vizinhas, a gente vai ter uma tensão sobreposta a essa tensão que você vai observar aqui no pino Vout, no pino E. Então, aqui a gente tem um acoplamento de sistemas, né, gerando o que a gente chama de ruído. Tá? Então, você vai ter, além do potencial que deveria ter ali, você vai ter um outro potencial indesejado que vai comprometer a operação da sua unidade eletrônica. Tá? Bom, e você observa aqui que não há, pelo menos nesse trecho aqui, conexão elétrica entre as unidades. Tá? Você não tem nenhum elemento passivo conectando, né, esses circuitos. Eles vão se acoplar pelo ar mesmo, tá? Igualzinho o transformador. Bom, dentro dessa proposta, né, uma primeira pergunta a se fazer, né, assim, será que vai, né, o problema pede, ó, calcula para mim a tensão induzida nesse caminho fechado CDEF, tá? Será que vai ter tensão? É uma primeira pergunta a se responder. Porque se a gente já observar que ela é nula, a gente não precisa se debruçar em cálculos complicados para poder solucionar o problema. Né? Então, vocês e eu, né, a gente já tem uma longa estrada aí com resolução de problemas físicos, né, usando a matemática, e a gente se defende, né, de complicações desnecessárias. Então, a primeira coisa é parar, olhar o problema e falar assim, ó, às vezes essa tensão induzida é nula, tá? Se não for, a gente vai calcular. Bom, para avaliar, né, fazer essa análise inicial, se é nulo ou não é, eu vou transportar esse desenho aqui para uma base que eu possa escrever, tá? Um software aqui que eu possa escrever para a gente poder trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo levar ele inteiro aqui. Se eu não conseguir, a gente desenha, não tem problema nenhum.
Bom, tá aqui, eu consegui copiar o circuitinho, tá? Com a geometria toda. E para ter tensão induzida, pessoal, nesse caminho CDEF, que é o que o problema pede, né? Eu gostaria de ter atenção naquele caminho, tá? Pelo efeito das correntes que circulam nas trilhas de potência. O da corrente que circula, né? É a mesma corrente, ela vai e volta. O mesmo I de T aqui, ó. Bom, a gente está então falando de tensão induzida por acoplamento magnético, tá? Os sistemas em questão, que são as trilhas e o caminho fechado, não estão em contato elétrico, eles não são conectados por uma resistência, uma indutância, uma capacitância, transistores, nada. Eles se comunicam aqui, se acoplam pelo ar, ok? Bom, então, para que algum elemento externo, né, ao circuitinho dessa estrutura aqui, né, para que ele consiga induzir tensão, ele vai ter que promover uma variação de fluxo magnético no tempo sobre essa superfície aqui, ó, tá? Isso é a manifestação da primeira lei de Maxwell. Para ter tensão naquele caminho, provocada por um agente externo ao circuito, vai ter que existir variação de fluxo magnético no interior do caminho, tá? Bom, vai existir fluxo magnético no interior daquele caminho? Primeira pergunta. Segunda, ele varia? Tá? Então vamos ver. Então, para existir fluxo magnético, o que tem que acontecer? Ou a gente tem que ter um ímã permanente na região que o problema não apresenta, ou a gente tem que ter um eletroímã, ou um ímã produzido por corrente elétrica, que seria o nosso caso. A gente tem corrente elétrica aqui, né? Então, pela segunda lei de Maxwell, vai existir, né, na vizinhança a essas linhas de corrente, campo magnético. E esse campo magnético vai se apresentar no espaço em caminhos circulares, tá? Ou em um caminho circular, ou em caminhos, né? Você vai ter vários caminhos ali que vão acoplar campo magnético no interior desse laço CDEF, ok? E a circulação desse campo vai ser igual ao total de linhas de corrente que furam o interior do caminho, tá? Então, por exemplo, se a gente pegasse aqui e fosse analisar o efeito dessa linha de corrente aqui, ó. Então, ela está circulando da direita para a esquerda, aplicando a regra da mão direita, ó, o campo magnético vai circular num caminho, vai ter esse sentido aqui, ó, tá? Então, a gente teria campo magnético em caminhos circulares, devido ao efeito da trilha B, tá? Com essa orientação aqui, ó. E vai ter, né, nesse caminho uma linha de campo que vai furar aqui o interior, voltando aqui, e nesse caminho fechado azul, que a gente está observando o campo magnético, vai ter uma linha de campo que vai furar o interior do caminho fechado vermelho, que é esse aqui que a gente está analisando, tá? Aqui dentro vai ter uma impedância qualquer, né? Que vai, então, fechar aqui o interior do caminho, tá? Mesmo que tivesse aberto, que não tivesse impedância, ia ter tensão induzida, ok? Então, o que que a gente pode dizer aqui, né? Pela segunda lei de Maxwell,
tá? A integral sobre um caminho fechado qualquer da circulação do campo magnético vai ser igual ao total de linhas de corrente que furam o interior do caminho. Então, transportando essa equação para o nosso problema, né, a gente está falando aqui do seguinte, ó, é um caminho fechado sobre o qual o campo magnético vai circular e o valor dessa circulação do campo vai ser igual à somatória das correntes que furam o interior do caminho. Está furando o caminho aqui, ó, tá? O que fura a superfície que é encerrada pelo caminho azul. Então, um caminho fechado encerra uma superfície, ó, ele delimita, ele termina uma superfície, tá? E aí, no nosso problema aqui, ó, a gente vai pegar esse caminho fechado C como sendo esse círculo aqui no espaço, ó. Ok? Então, nesse caminho fechado, pelo que preconiza a segunda lei de Maxwell, o que vai acontecer? Ó? O interior do caminho é furado por uma linha de corrente, que é a linha de corrente da própria trilha, tá? Então, a gente vai ter campo magnético. E esse campo magnético, ele vai furar o interior do caminho fechado vermelho, aqui, ó. Então, a gente vai ter um ímã no interior desse caminho fechado vermelho, aqui, produzido pelo... Alô, oi, ei. Oi? Tá? Bom, então, alô? Alô? Então, aqui, moçada, uma primeira pergunta, né? Assim, vai ter fluxo magnético no caminho vermelho? Vai sim, vai ter fluxo magnético, tá? A trilha B vai acoplar campo magnético aqui dentro do caminho fechado vermelho. E a trilha A também vai. Aqui, ó. Se a gente olhar, a trilha A é percorrida por corrente, né? Então, pela segunda lei de Maxwell, ela vai criar também campo magnético no espaço. Qual que é a orientação das linhas, ou quais são, né, as orientações dessas linhas de campo magnético? Se você aplicar a regra da mão direita, ó, botando o polegar da esquerda para a direita, você vai ter campo magnético na orientação dos outros dedos. Então, são caminhos circulares, né, com o campo magnético tendo essa orientação aqui, ó. Ok? Então, a trilha de cima vai produzir, né, um segundo eletroímã, vou colocar H2 aqui, ó. Melhor dizendo, vou colocar, chamar esse aqui de H1 e o de baixo de H2. Então, se você vai ter, né, um segundo acoplamento de campo magnético produzido aqui pela trilha de cima. Tá? E vocês observam o seguinte, esses campos, eles se somam. Tá? Os dois aqui, ó, no desenho que nós fizemos, os dois estão furando, tá, o interior do caminho vermelho. Porque se a gente fosse ver de frente, tá, esse caminho vermelho estaria aqui, com aqueles pontinhos, né, C, D, E, F, tá? A trilha de cima está produzindo campo magnético entrando,
no caminho, ou no interior do caminho, né? E a trilha de baixo também. Então, se botar a regra da mão direita, você vai perceber aqui essa orientação para as linhas de campo, ok? Bom, então, esses campos não se anulam, a gente vai ter fluxo magnético, tem um total de linhas de campo aqui, né? Se observa que com um H, né, que é uma intensidade de campo que manifesta a ação da nossa fonte criadora do eletroímã, que são as trilhas, né? A gente vai ter uma resposta do material, que é um B, a densidade de fluxo, né? Tanto devido ao campo da trilha B, quanto devido ao campo da trilha A, tá? E se a gente, esse B fala para a gente, né, qual que é a densidade de fluxo magnético, tá? Que a gente tem, tá? Qual o total de linhas de campo por metro quadrado que a gente tem. E aí, então, se a gente somar, né, ou seja, o pouquinho de ímã que você tem em cada pedacinho desse, se a gente somar no interior de todo o caminho, que é a mesma estratégia que a gente faz, né, para todo lado na engenharia. Mas você somar aqui, né, pouquinho de campo magnético que você tem nesse caminho, no próximo, no próximo, no próximo, no próximo, e percorrer a superfície inteira, você vai ter o ímã total computado, ou fluxo magnético, tá? Vai ser então a integral, né, sobre esse caminho fechado, né, desculpa, sobre o caminho não, sobre uma superfície que é encerrada pelo caminho CDEF, tá? Vamos chamar aqui de superfície. Então, vai ser uma integral sobre essa superfície inteira de um diferencial de fluxo magnético que você tem em cada pedacinho, tá? Então, você vai pegar quantos Weber por metro quadrado você tem em cada pedacinho de B, né, de densidade de fluxo, e multiplicar por ds metros quadrados daquele pedacinho, tá? Então, isso vai te dar quantos Weber você tem em torno ali daquele pedacinho ds, e aí a gente vai somar, a integração é uma soma, né? Então, a gente vai somar todos os pequenos fluxos magnéticos em cada pedacinho para ter o fluxo total, ok? Bom, é fato, por essa análise inicial, sem nenhuma minúcia de cálculo ainda, tá? Sem resultados numéricos exatos, que a gente tem fluxo, ok? Esse fluxo é variável no tempo? É outra pergunta, que se ele for contínuo, você não tem derivada, tá? Você não tem derivada de fluxo, não vai ter tensão induzida. Então, você observa aqui o seguinte, ó, pelo enunciado do problema, essa corrente que circula nas trilhas é uma corrente senoidal, 2 vezes seno de ômega t, tá? Então, você vai ter uma corrente com esse sinal, ou caracterizada por esse sinal aqui na trilha A. É uma senoide. Tá? Com amplitude 2 amperes, amplitude é o valor de pico dela, tá? Em uma frequência ômega qualquer que não foi especificada. Então, essa corrente é uma corrente alternada, tá? Significa que ela está indo para a direita, reduz, anula, vai para a esquerda na trilha, reduz, anula, vai para a direita. Então, o que que acontece com o campo magnético que ela cria? Ó? Ora está num sentido,
ele reduz nesse sentido, depois ele está em outro, depois ele está em outro, depois ele está em outro, tá? Então, uma corrente alternada no tempo vai criar um fluxo magnético também variável no tempo. Tá? O ímã criado por essa corrente também varia no tempo. Tá? Então, a tensão induzida nesse caminho CDEF não é nula. Tá? Você vai ter tensão induzida. Vai ter acoplamento indutivo entre as trilhas A e B e o circuito somador que a gente tem aqui para o amplificador operacional. Tá? Então, a gente vai ter que montar o problema e fazer o cálculo. Um ponto aqui, né, de atenção, se a gente, nessa análise aqui, se a gente observasse que a trilha, que a corrente nas trilhas fosse contínua, tá? Então, se tivesse uma corrente contínua no tempo, com esse sinal aqui, ó, tá? E não uma corrente senoidal. O que que a gente observaria, tá? Com uma corrente contínua, pela segunda lei de Maxwell aqui, ó, você teria campo magnético, né, no espaço, circular, tudo direitinho, só que um campo contínuo também, tá? Então, esse campo contínuo, o H contínuo, ia gerar uma densidade de fluxo contínua, e aí no interior do caminho, com essa densidade de fluxo contínuo, a gente teria fluxo contínuo. Tá? Então, existiria o eletroímã, só que não iria induzir tensão no interior do caminho. É um fluxo constante no tempo, a derivada de uma constante, que é a tensão, daria zero. A derivada desse fluxo constante, que é a tensão, ia dar zero. Tá? Então, se você tivesse com uma corrente contínua aqui, nem precisava se debruçar em cálculos para calcular a tensão induzida. Tá? Já pode falar de cara que é zero. Tá? Fluxo constante no tempo, a derivada de uma constante é zero. Então, só por inspeção analítica você já conseguiria resolver o problema. No nosso caso aqui, não é o que acontece, porque a gente está com uma corrente alternada. Tá? Bom, então vamos resolver o problema. Então, para calcular, qual que seria a nossa estratégia então, né? Vamos montar a nossa estratégia de cálculo. Tá. Se eu consigo colocar mais uma cópia desse desenho aqui. Vou fazer diferente. Ele está tampando o outro. Não vai dar certo, não. Vou fazer ele aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma trilha da placa, que é a trilha A. Aqui embaixo a trilha B. Corrente na trilha A, o retorno dela aqui na trilha B. E o circuitinho aqui dentro.
Bom, a gente precisava, né, para fazer esse cálculo, a gente precisa, na verdade, né, aplicar aqui a primeira lei de Maxwell, e para aplicá-la, a gente precisa de saber o fluxo magnético presente ali no interior do caminho CDEF. Vou colocar aqui, ó, fluxo nessa superfície, né? Vai ser o fluxo aqui no interior do CDF, é o único local que a gente está apurando fluxo, tá? E depois a gente tem que derivá-lo no tempo. Então, é um exercício que passa por uma integração no espaço, seguida por uma derivação no tempo. Tá? Então, ele é feito dessa maneira, primeiro no espaço e depois no tempo, ok? Bom, para fazer um cálculo no espaço, a gente tem que arbitrar um sistema de referência, tá? Para poder medir distâncias e áreas, tá? Então, a proposta nossa aqui vai ser a seguinte, a gente vai colocar um sistema de referência que nos ajude, ok? No cálculo. Já que a gente vai ter que, já que teremos, né, que calcular fluxo magnético em torno das trilhas, né, seria, nosso trabalho seria facilitado se a gente fizesse isso aqui, ó. Pegasse essa linha que une a trilha C até a linha D e colocar um eixo cartesiano, tá? Alinhado nessa direção, o eixo Y, e um outro X aqui alinhado na direção da trilha, tá? Nessa proposta, o nosso campo magnético avaliado em cada ponto do espaço, ó, ele vai estar a uma distância aqui, ó, da trilha, que vai ser dada, que vai poder ser representada, né, vai ter uma posição, esse pontinho vai ter uma posição qualquer aqui, ó, que vai poder ser representada pela coordenada y somente. Então, a gente vai facilitar a nossa vida. Não há obrigação, né, pelo menos para calcular o campo magnético, de se incorporar a coordenada x também, ok? Bom, então a gente vai, né, com esse sistema cartesiano para medir posições, a gente pode dizer o seguinte, ó, que a tensão induzida vai ser dada pela derivada no tempo de uma integral no espaço, né, nessa superfície S aqui, de μ h ds. Então, se a gente souber desculpa, o h, tá? A gente consegue processar a integral, daí a gente consegue fazer a derivação no tempo e daí chegar no valor da tensão induzida. Tá? Então, nosso problema agora, primeiro, pelo menos o primeiro deles, né, passa pelo cálculo da intensidade de campo, o H, em cada ponto aqui do interior do caminho. Tá? Então, a gente precisaria saber o H aqui. Né? E esse H vai ter valores diferentes quando a gente calcular, né, os seus níveis em diferentes pontos do interior do caminho. Quanto mais longe da trilha, por exemplo, menor o valor dele. Né? Para pontos que estejam à mesma distância da trilha, você vai ter o mesmo valor de H. Então, nessa linha que eu desenhei, você vai ter o mesmo valor de H. Nessa linha aqui, você vai ter os mesmos valores. Qualquer ponto dessa linha vai ter o mesmo valor de H.
qualquer ponto dessa linha aqui também vai ter o mesmo valor para H. Tá? Bom, que valor é esse? Né? Então, para calcular um campo magnético a partir de uma corrente elétrica, o que, que a gente tem na mão? Segundo a lei de Maxwell. O que a gente pode dizer? Ó? Então, se a gente tomar caminhos fechados, por onde o campo circula, essa integral de circulação vai ser igual ao somatório das linhas de corrente que furam a superfície encerrada pelo caminho. Tá? Então, o objetivo nosso é calcular o H aqui dentro da superfície, nesse pontinho específico. Ok? A segunda lei de Maxwell, ela vale para qualquer caminho fechado que a gente queira. Tá? Mas, para ajudar a nossa vida, nós vamos escolher um caminho fechado que nos ajude. Tá? Você não vai chegar num problema desse e escolher um caminho fechado todo sinuoso, né, para fazer o cálculo, porque isso não vai te ajudar. Né? Qual seria um caminho fechado que nos ajudaria nesse cálculo? Um círculo. Por quê? Todos os pontos do círculo, um círculo concêntrico à trilha, tá? Porque todos os pontos desse círculo estão a uma mesma distância da fonte criadora do campo magnético, que é a corrente elétrica. Então, não há diferença na intensidade de campo medida em qualquer um desses pontos. Tá? Eles têm orientações diferentes, né? Um sentido diferente, uma direção diferente, mas o módulo deles é o mesmo. Tá? A gente estaria vendo essa trilha aqui de frente, ó, com a corrente elétrica aqui, e avaliando o campo magnético em círculos aqui em torno dessa linha de corrente. Então, a intensidade do campo, o módulo dela vai ser a mesma. Não tem por que ser diferente. E aí nós vamos pegar... Opa, desculpa, o sentido aqui está errado. Nós vamos pegar essa linha de campo aqui, ó. Esse H aqui, ó. Que vai estar no interior da trilha. Tá? A gente pegando a trilha de lado aqui, ó. Aquele pontinho C estaria aqui. O pontinho D estaria aqui. A superfície que é encerrada pelo caminho, né? Que é delimitada pelo caminho, que é essa superfície aqui, ó. Seria essa. Tá? E aí a gente precisaria de saber o valor do campo exatamente nesse pontinho da superfície aqui, para saber o fluxo no interior da superfície. Ok? Bom, então, com essa estratégia montada, né, vamos desenvolver o cálculo. Então, por conveniência, será escolhido um caminho fechado circular. E aí, pessoal, quando eu menciono aqui por conveniência, tá? Não é conveniência só para mim. Você, você, né, tá fazendo aquela estratégia de professores resolvendo, professor de engenharia, pelo menos, resolvendo exercício em sala, né, que faz o exercício fácil pra caramba,
depois chega na prova e coloca um negócio dificílimo, né? Não, não é isso. Aqui está no mesmo grau de dificuldade que vocês vão ver em provas ou em outros contextos, tá? Então, por conveniência aqui, é conveniência para qualquer um que queira resolver esse problema, tá? Ele não está maquiado, ele está com as mesmas dificuldades que você vai encontrar em vários e vários e vários cenários, tá? Então, a estratégia aqui é o seguinte, ó, essa lei, essa segunda lei, ela vale para qualquer caminho fechado que você escolha, tá? Bom, para que então que nós vamos chegar aqui em torno da trilha e escolher um caminho fechado assim, ó, né? Não nos ajuda, não favorece a estratégia, tá? A gente já tem dificuldade demais para não, para abrir mão de conveniências que estejam sob a nossa escolha. O caminho fechado é uma escolha nossa, tá? Então nós vamos escolher um que ajude. A única exigência é que ele passe no ponto que a gente precisa calcular o campo. Aí nós não temos como se ver livre disso, né? A gente precisa do campo naquele ponto. Vou escrever aqui, ó. Que é o mesmo desse aqui, ó. Tá? Bom, então, tendo sido escolhido esse caminho circular, né? Você pode dizer o seguinte, ó. Pela segunda lei de Maxwell, que é a integral, né, ou a soma do produto escalar de H com dl vai ser igual à somatória das linhas de corrente no interior do caminho, que é a própria linha de corrente da trilha. Tem uma única linha de corrente, que é essa aqui da trilha, ó. Essa aqui, ó. Então só vai ter ela mesmo. Que é só ela que fura aqui o interior do caminho. Tá? Bom, quando a gente calcula a integral de circulação, tem que ser processado um produto escalar do H com um elemento de caminho em cada pontinho do espaço. Então, você tem que fazer o H em cada um desses pontos, escalar com o DL, tá? O DL é um pedacinho do caminho que você escolheu. Então, se a gente escolher um caminho circular, tá? Aqui você tem um primeiro DL, acompanhando o círculo você tem o segundo, o terceiro, o quarto, infinitos deles. Tá? Vai ser um vetorzinho orientado na direção do caminho, ok? Então, você tem um caminho circular, tá? E você cria aqui um DL, né, na orientação do caminho, significa que esse DL acompanha o círculo, tá? Se ele acompanha o círculo, significa que ele é perpendicular ao raio em cada ponto, tá? Só que o próprio H também acompanha o círculo, tá? A gente viu, né, pelos experimentos que o campo magnético tem natureza circular. Então, se você pega um círculo em torno da linha de corrente que criou o campo, nesse círculo você vai ver o campo magnético orientado na direção da circunferência, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O H e o DL são paralelos em cada ponto do caminho. Tá? Então, aqui, se você tem um H nessa orientação, o DL está na mesma, tá? Porque o DL acompanha o círculo e o campo magnético também, porque ele tem natureza circular. Tá? E aí, quando a gente processa na segunda lei de Maxwell um produto escalar de dois vetores paralelos, qual que é o resultado? Tá? Buscando da álgebra vetorial, você tem o seguinte, ó.
H escalar com DL vai ser o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vou chamar aqui de θ, tá? Só que o θ é zero. Eles são paralelos. Você tem o H, que a gente colocou ali em cima como H1, né? Vamos colocar aqui até H1, que é o nome que a gente deu para o campo magnético devido à primeira trilha, tá? São duas trilhas. Então, você vai ter o seguinte, ó, o H1 em qualquer ponto do espaço é paralelo ao DL. Logo, né, o ângulo entre eles é 0 graus, o cosseno de 0 graus é 1, tá? Então, esse produto escalar de dois vetores vira um produto algébrico entre os seus módulos, tá? Bom, e aí, se a gente aplicar aqui continuar, né, com o cálculo da segunda lei de Maxwell, nós vamos observar o seguinte. Um minutinho. Ok. Então, essa integral de circulação aqui no caminho fechado, com esse produto escalar, vai se tornar uma integral no caminho fechado de um produto algébrico, tá? Bom, em qualquer ponto aqui no interior do caminho que a gente está considerando, o módulo do H é o mesmo, tá? Estou repetindo aqui o caminho. Por quê? Qualquer ponto desse está a uma mesma distância da fonte criadora de campo magnético. Então, esse pontinho aqui no espaço está a mesma distância da linha de corrente que esse outro ponto. Ó. É a mesma distância. Então, não tem por que o campo magnético aqui ser diferente do valor que ele tem aqui ou aqui. Tá? Em módulo. Obviamente, a direção e o sentido muda, mas o módulo não. Tá? Então, o H1, o módulo de H1 é constante no interior do caminho. Então, você pode tirá-lo aqui da integral. Então, você tem aqui, ó, o módulo de H1 vezes a integral num caminho fechado do módulo de DL vai ser igual à linha de corrente no interior do caminho, que é a linha I de T, essa aqui. Tá? Agora, nessa integral, pessoal, o que sobrou aqui, né? A gente está integrando ou somando DLs, pedacinhos de caminho em torno do círculo. Esse pedacinho, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, e todos eles, tá? Até completar o círculo inteiro. Qual que é o resultado disso? Né? O perímetro do círculo, 2πr. Tá? Então, essa integral vai ter como resultado módulo de H1 vezes 2 vezes π vezes o raio da circunferência em questão. Isso vai ser igual à corrente no interior do caminho. Conclusão, então, o módulo da intensidade de campo
vai ser igual a corrente dividido por 2πr, tá? Então, a gente consegue agora, né, ao se escolher um ponto qualquer a uma distância r da trilha, a gente consegue saber qual que é o campo magnético nesse ponto, né, que era uma informação indispensável para a gente conseguir resolver o problema, né? E aí, voltando ao desenho original do problema, aqui, esse raio R, né, se a gente for colocar o raio R do círculo em questão, quando a gente desenhar esse raio para localizar o ponto do qual a gente quer calcular o campo magnético, a gente vai ver o quê? Que esse raio R aqui, ele está orientado com a própria coordenada Y do nosso sistema de referências, tá? Então, dentro da superfície que se encerra no caminho CDEF, o raio R dos círculos que a gente vai usar para calcular o campo magnético é igual à própria coordenada Y dos pontos, tá? Então, dentro dessa superfície que a gente chamou de S aqui, ó. Vamos escrever isso. Aqui, ó, pessoal, o problema é complicado, então é o seguinte, cada conclusão você escreve, desenha, volta, tá? Não existe arrogância que leve ao sucesso, em especial aqui nesses problemas, tá? Desses problemas de engenharia complicados, você escreve cada passinho que você, cada conclusão que você deu, cada passinho que você conseguiu avançar para você organizar seu raciocínio, tá? Não estou fazendo isso aqui só como é um elemento para a aula, logicamente que para a aula é muitíssimo importante, que é a primeira apresentação que vocês estão tendo no material, mas também para ensinar vocês uma estratégia para poder atacar esse problema, tá? É desse jeito aqui. Se eu estivesse sozinho, eu faria do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, escrevendo cada conclusão, quem é paralelo com quem, o que que cada coisa representa. Tem aqui uma geometria na lei de Maxwell, eu desenho ela aqui na figura, tá? E comento, ok? Vale a pena para ir limpando o caminho, né, intelectual para a mente conseguir avançar, tá? Se você errar algum ponto, você consegue voltar e ver com mais clareza onde você errou, inclusive. Então vamos lá, essa última conclusão aqui, ó, que a gente mostrou lá no desenho, tá? Então no interior da superfície S, tá certo? O raio que a gente usou para caracterizar os caminhos fechados, circulares, ele vai ser igual à própria coordenada y do ponto, tá? Então, o módulo da intensidade do campo magnético provocado pela primeira trilha vai ser igual a I, a corrente, dividida por 2 vezes π vezes y, tá? Bom, só que no nosso problema, tá? Estou repetindo a trilha aqui com a corrente.
Então, a coordenada y de cada ponto vai variar, né? Desde o início aqui, que é essa trilha CF, até o final, que é a trilha DF, DE, né? Essa trilha aqui, ó. Ok? Então, essas coordenadas y vão variar. Eu vou fazer aqui, ó, a coordenada x igual a zero coincidir com esse lado CD, igual a gente falou, tá? E aí o cálculo do fluxo, então, estou mostrando isso para a gente poder calcular o fluxo, ele vai ser dado dessa maneira aqui, ó. Ser um integral sobre aquela superfície de μ H1 escalar ds, tá? Bom, pela regra da mão direita, cada linha dessa de campo magnético fura o interior da superfície aqui, ó, tá? Então vai furar. O ds, né, que é o vetor área, a gente definiu ele nas aulas passadas, ele é perpendicular à superfície que ele representa, tá? Então ele tem um módulo igual ao módulo da areazinha associada a ele, tá? E ele é orientado ortogonal a essa superfície, ok? Então, se a gente tiver esse caminho aqui, ó, CDEF, olhando ele aqui em perspectiva, né? Aí a trilha está passando aqui em cima, com a corrente elétrica. O campo magnético, pela regra da mão direita, vai estar para cá. E o vetor área também. Você vai pegar uma pequena areazinha por onde o campo magnético está passando e você vai ter um vetor área aqui ortogonal à superfície que ele representa. Então, apontado para cá. E o módulo dele, que é o tamanho, é igual à areazinha que está associada com ele, que é essa pequenininha aqui. Tá? Então, logo, né, o H1 ele é paralelo ao ds, ali no interior da superfície. Então, significa o seguinte, que esse produto escalar dentro da integral vai virar um produto algébrico. É o produto escalar de dois vetores, né, novamente, buscando lá da álgebra vetorial. Módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Tá? O ângulo entre eles é zero, são paralelos. Tá? Então, o cosseno aqui vale 1. O cosseno de zero é 1. Tá? Então, a gente pode reescrever o fluxo da seguinte maneira. Ó. O fluxo, então, nesse caso, vai ser uma integral, né, uma soma sobre aquela superfície S, essa aqui, ó, de μ vezes o módulo de H1 vezes o módulo do vetor área. Tá? Bom, pelo sistema cartesiano que nós arbitramos para resolver o problema. Tá? Um vetorzinho área desse aqui, ó, que a gente fez, um pedacinho de área. Vai estar aqui também. Ó. Vale quanto? Dx nessa orientação vezes dy nessa outra. Tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o ds, o módulo dele, pelo menos, seguramente vai ser dx dy. Tá? Então, o nosso fluxo
vai ser uma integral naquela superfície da permeabilidade do ar vezes o módulo do campo vezes dx dy. Ok? Bom, para processar essa integração no espaço, nessa superfície plana, nós precisamos percorrer duas dimensões, a direção y e a direção x, tá? Então, a nossa integração no espaço vai ser feita com o y variando de uma posição inicial até uma posição final, nós vamos ver qual é, e com o x também. O x já dá até para falar, ó, a posição inicial, quando a gente andar na direção x, ó, vai ser de x igual a zero, tá? E aí foi escolha nossa, né, do sistema cartesiano, você poderia ter colocado ele, por exemplo, aqui para trás, ó, e aí complicar a sua vida bastante. Tá? A gente, de propósito, a gente não fez isso, né? De propósito, a gente colocou o zero, zero dele orientado com um dos lados aqui, ó, da superfície que a gente quer estudar. Isso foi proposital, para ajudar no cálculo, tá? Bom, pelo problema, né, quais seriam as regiões aqui que a gente ia integrar em y, tá? Então, o y está orientado para cá, ó, né? Então, começa de 0 até 3 centímetros. Desculpa, apaga isso, nada disso, tá? O y nosso começa aqui no 3 e vai até aqui, ó. No 3 até 3,5. Ok? Então, o ponto inicial que a gente começa a calcular o campo magnético na direção y é esse. Então, nas coordenadas y, né? Na coordenada y, esse ponto inicial tem o valor 3, tá? 3 centímetros de distância do zero. E o ponto final está no 3,5. A gente transcrever aqui, ó. Então, isso aqui vai... Esse pontinho aqui, ó. Vai do 3 até o 3,5. Tá? Então, esses são os nossos limites de integração. Em unidades do Sistema Internacional, em metros, né? A gente vai ter isso aqui, na coordenada y, e a coordenada x vai, agora a x, né, que é aqui na horizontal, de 0, que a gente até sabe, até 1 centímetro. Ó. Daqui até 1 centímetro aqui na frente. Ó. Isso aqui é dado do problema. Então, é de 0 a 1. 1 centímetro em metros vai dar isso aqui. Ok? Então, vai ser essa integração dupla de μ vezes H1 dx dy. Tá? A intensidade do campo, aqui, ó, nós já modelamos, está aqui em cima. Então, vamos substituir o valor dela. Ok? Só substituir o H, o módulo dele, né? E aí, pessoal, tem uma série de progressos que a gente já pode promover aqui nessa integração. A permeabilidade do ar, tá? A resposta que o ar te oferece mediante a presença de campos magnéticos. Isso não muda no espaço inteiro, pode sair da integral. A corrente elétrica é um sinal no tempo, tá? A gente está fazendo uma integração no espaço, tá? Então, isso aqui também pode sair, ok? A mesma corrente que vai ser vista criando qualquer uma das linhas de campo magnético que a gente está considerando no espaço.
2π é constante. Também pode sair, tá? Aí ficou uma integral em y e uma integral em x de 1 sobre y dx dy, né? Então, a primeira integração é em x, tá? Só é uma função de y, tá? Não tem nenhuma função aqui de x, então o resultado vai ser uma constante. Desculpa, vai ser x, tá? Desculpa, constante não. Vai ser x. A gente vai estar integrando 1 dx, o resultado vai ser x, tá? Os nossos limites, né, para integração em x são de 0 até 1 centímetro. O resultado, então, vai ser esse aqui, ó. X variando de 1 centímetro até 0 vai dar 1 centímetro. Aí o resto seria a integral em y de 1 sobre y dy. Ok? Bom, integral de 1 sobre y, ln de y. Com y variando de 3 centímetros até 3,5 centímetros. O resultado, né? E aí, pelas propriedades dos logaritmos, né, quando você subtrai dois logaritmos de mesma base, o resultado é um outro logaritmo na mesma base, com a divisão aqui dessas parcelas. Então, fechando o resultado, a gente pode dizer que o fluxo magnético no interior daquela superfície vai ser isso aqui, ó. Fluxo magnético pela primeira trilha, pelo efeito da primeira trilha. Ok? Bom, podemos já calcular a tensão induzida no caminho? Até poderíamos, mas convém prestar atenção num detalhe. Olha só, nesse cálculo todo, a gente chegou ao resultado do fluxo magnético pelo efeito da trilha A. E esse não é o fluxo magnético total no interior da nossa superfície de interesse. Por quê? Porque tem a trilha B também, está aqui embaixo. Então, a gente poderia fazer uma superposição, né, calcular o efeito da trilha B também,
e daí fazer uma superposição dos dois efeitos, ou dos dois fluxos, para ter o fluxo magnético total no interior do caminho que a gente quer calcular a tensão. Só que o problema nos mostra o seguinte, antes da gente, né, mergulhar em cálculos, no enunciado do problema é mostrado que esse caminho é simetricamente disposto com relação às duas trilhas. Tá? Então, lá no enunciado aqui, ó, você tem, tá, o caminho, né, o ponto C, por exemplo, essa linha CF, a 3 centímetros de distância da trilha A, e essa trilha DE, aqui de baixo, também a 3 centímetros de distância. Tá? Então, o caminho fechado está simetricamente disposto com relação às duas trilhas, e elas têm a mesma corrente. A gente está assumindo aqui que que a corrente que vai na trilha A retorna igualzinho na trilha B. Tá? Até eu usei o mesmo nome quando eu montei o problema por conta disso. Tá? I de T. Ok? Então, significa o seguinte, ó. Se a gente fosse analisar os campos magnéticos destas trilhas em separado, vamos fazer aqui um desenho novo aqui embaixo, para estudar essa questão. Aqui está a trilha A. Aqui está a trilha B. Aqui está a superfície que estamos estudando. O que vai acontecer então? Um minutinho. Se você calcula uma linha de campo magnético provocada pela trilha A, que a gente chamou de H1, digamos aqui nesse pontinho, ó, logo a 3 centímetros da trilha, vai existir uma outra linha de campo magnético provocado pela trilha B, a gente chamou de H2 no início do problema, inclusive nessa cor aqui, que está também a 3 centímetros da trilha B. Então, elas vão ter o mesmo módulo. Tá? Se a gente estivesse calculando essas intensidades de campo com essas trilhas em separado, fazendo o princípio da superposição, tá? A gente ia ver o seguinte, ó, que a trilha A sozinha, ela ia criar, né, um campo magnético H1 que tem o mesmo valor que o campo magnético H2 que a trilha B criaria sozinha aqui embaixo. Tá? E em qualquer ponto aqui da superfície que você calcular uma intensidade de campo H1, tá? Vai existir uma intensidade de campo H2 idêntica provocada pela linha B, pela trilha B. Basta escolher um ponto que esteja que esteja da trilha B a mesma distância que o outro ponto está da trilha A. Tá? Então, o que a gente pode concluir com isso? Tá? Se as intensidades de campo se você sempre tem uma intensidade de campo provocada pela trilha B, que é idêntica a uma outra da trilha A, o fluxo magnético das duas vai ser idêntico. Tá? Se você fizesse essa mesma integração para cálculo de fluxo que a gente fez com a trilha A,
Porém, agora, né, usando a trilha B, você chegaria ao mesmo resultado, ok? Porque o caminho de interesse é simétrico às duas trilhas. Então, não precisa repetir o cálculo inteiro para a trilha B. Basta o quê? Para a gente calcular o fluxo total, a gente dizer o seguinte, ó, esse fluxo total vai ser igual a 2 vezes o fluxo que a gente calculou só para a trilha A, ok? Então, né, multiplicando esse resultado aqui por 2, a gente vai ter isso aqui, ó. Vou cortar o 2 do 2π que está ali no denominador. Vai ficar só π. Ok? Bom, com o fluxo na mão, né, o fluxo total aqui calculado, qual que era a nossa estratégia? Né? Primeiro, para calcular a tensão, que é o objetivo final, a tensão nesse caminho CDF, calcular o fluxo no espaço, depois derivar ele no tempo. Tá? Primeiro espaço, depois tempo. E aí a gente vai, né, aplicar corretamente, vai ter aplicado corretamente a primeira lei de Maxwell. Então, continuando nessa estratégia, a gente agora vai para a segunda parte, que é fazer a derivação no tempo. Então, atenção nesse caminho, vai ser a derivada do fluxo total no tempo, que vai ser a derivada no tempo dessa última função que a gente obteve. E aí, no lugar da corrente, eu já vou colocar a expressão do seu sinal, como foi mostrado no enunciado. É uma corrente que vale 2 vezes seno de ômega t. Já estou colocando aqui no lugar dela. Ok? Então, no processamento desta derivada no tempo, tem aqui uma série de constantes que a gente pode tirar, né, do cálculo aqui da derivada. Ó. Processando aqui, ó. E aí sobra a derivada no tempo de seno de ômega t. Tá? Bom, derivada. Essa aqui é tranquilo de fazer, né? Derivada do seno é cosseno de ômega t vezes a derivada do argumento com relação ao tempo. É a regra da cadeia, né? Então, a gente está derivando com relação ao tempo. Então, vai ser a derivada do seno com relação ao seu argumento vezes a derivada do argumento com relação ao tempo. Então, vai dar ômega vezes cosseno de ômega t. E é esse que é o resultado final da nossa análise. Tá? Então, esse é o sinal da tensão induzida, a tensão
parasita ou ruído acoplado no nosso caminho CDEF. Tá? Então, esse sinal ele vai se somar ao sinal que vai ser processado pela unidade eletrônica, né, que a gente mostrou. Você vai ter por exemplo, você vai pegar sinal de um sensor qualquer que vai vir nesse terminal, pegar um sinal de um offset, por exemplo, para poder colocar esse sinal dentro de um microcontrolador, tá? E você vai aplicar esse sinal aqui, e aqui você vai ter esse sinal presente entre esses dois terminais aqui do seu circuito integrado. Tá? Se essa impedância aqui no interior for muito mais alta do que essa resistência, basicamente essa tensão toda vai estar aqui, essa tensão parasita. Tá? E aí, o problema disso é o quê? Né? É que você vai ter uma informação falsa do seu sensoriamento. E as ações de controle que serão tomadas a partir disso potencialmente serão errôneas. Então, a gente tem que dar tratamento para ruídos acoplados, de modo a evitar que eles causem problemas. E em mecatrônica é muito comum, é muito comum que esse acoplamento de ruído tenha o formato que eu estou mostrando aqui. Você tem elementos de potência, elementos, né, pelos quais fluem correntes elétricas elevadas, ou que você tenha variações de tensão muito bruscas, nós vamos ver isso depois, tá? E próximo a eles você tem elementos de sinais, sensores, eletrônica, que estão processando sinais de baixa potência. E aí você tem acoplamento de sinais do sistema de potência sobre o sistema de controle. E esse acoplamento promove ruídos, né, e, consequentemente, problemas de controle, porque o controlador enxerga do sensor um sinal falso. Ele não vai enxergar só o sinal que o sensor está mandando, ele vai enxergar o do sensor somado com o ruído acoplado. Ok? Bom, aqui eu só estou contando, né, estou enriquecendo o exercício com mais alguns elementos. O foco principal era a gente aprender a usar, né, as leis de Maxwell para poder calcular esse tipo de acoplamento. O que a gente fez, então, foi um exercício de modelagem. E uma coisa muito saudável a se fazer é aprender com o modelo. Uma vez que ele está pronto, né, então, o exercício de modelar em si, né, ele é um aprendizado útil e nobre, e uma vez que ele se encerra, que o modelo está pronto, as equações do modelo nos ensinam diversas outras coisas. Então é a hora de parar, né? Você chega nesse estágio e a estratégia de engenharia saudável, vamos dizer assim, é a seguinte: você não olha para a cara do exercício, coloca um quadro aqui em torno do resultado e sai correndo. Né? Não, não. A gente olha para o modelo e tira dele informações nobres para a gente ter o domínio pleno do equipamento. O equipamento está sob o nosso controle. Tá? E aí, o que a gente vê aqui? Ó? Que a gente aplicou um sinal de corrente alternada, que era o que o problema falava, no seu enunciado, sobre as trilhas. Um sinal senoidal. E que a tensão induzida no caminho, que foi o resultado nosso, ela também é um sinal senoidal, né, um cosseno, é um seno adiantado de 90 graus, tá? Que tem essa amplitude aqui, ó. Toda cossenoide é definida por amplitude, frequência, que no nosso caso é ômega, mais um defasamento angular. No nosso caso, 0 graus. Ok?
Então, 3 parâmetros definem completamente uma cossenoide. O que a gente está vendo aqui? Que a frequência da cossenoide de tensão é a mesma frequência do sinal de corrente. Estava lá no enunciado do problema que a corrente valia 2 seno de ômega t. Então, a frequência do sinal da corrente nas trilhas é a mesma frequência da tensão induzida. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que você observa aqui na amplitude? Que a frequência, que a amplitude da tensão induzida é proporcional à frequência da corrente que a cria. Então, se você tiver um sinal de alta frequência circulando aqui na trilha, você vai ter uma tensão de alta amplitude aqui no seu caminho fechado. Então, os sinais de alta frequência geram tensões de elevada amplitude nos caminhos fechados vizinhos a essa corrente. Tá? Então, esse é um ponto importante a se observar. Outra coisa, tem elementos geométricos aqui relevantes, tá? Aqui, ó, nesse LN, a gente está com a relação aqui da distância das duas trilhas do caminho fechado até a trilha que carregava a corrente. Então, estão lembrando aqui, ó, 3,5 centímetros era... Aqui está sem escala, tá? Mas o enunciado falava, meio centímetro é essa distância aqui, ó. Então, 3,5 centímetros é a distância dessa trilha aqui do caminho fechado até a trilha que carrega a corrente, que é essa aqui, ó. E 3 centímetros é a distância dessa trilha até a trilha que criou o campo magnético e que induziu a tensão, tá? Então, se a gente aproximar as duas trilhas e esse valor aqui tender ao de baixo, a gente vai fazer com que o LN tenha um argumento próximo de 1. E o LN de 1 vale 0. Tá? Então, se a gente pudesse, no projeto de roteamento das trilhas dessa placa eletrônica, se a gente puder, não vou falar se a gente pudesse, mas geralmente se o projeto é nosso, tá, e a gente sim pode, a gente aproxima essas duas trilhas no roteamento das mesmas. Tá? E o que a gente está fazendo em essência se a gente aproxima essas duas trilhas? A gente está fechando a área para fluxo magnético. Então você passa a ter fluxo nulo. Tá? Então uma coisa é você ter essa área assim, ó. E a outra, você fazer isso aqui com ela, ó. Ou isso aqui, ó. Tá? O desenho do resistor aqui pouco importa. Você põe ele em pé, compra resistor SMD, se vira. Tá? Tem forma de mexer. Até fechar isso aqui é o máximo. Tá? A gente evita a gente fecha essas áreas para evitar acoplamento de campo magnético de trilhas vizinhas. Que o campo vai acoplar, digamos que essa trilha aqui que está sendo percorrida por corrente, vai se acoplar a campo. Só que se você fecha a área, você não tem fluxo. O fluxo é quase zero aqui. Aqui não, você tem fluxo pra caramba. Tem muita área para que várias linhas de campo furem aqui o interior dela. Aqui você não tem quase nada. Ok? Então essa é outra coisa que o modelo está mostrando aqui. Tá? Para evitar esse acoplamento, vale a pena que a gente, então, fechasse essa área. Tá? O mesmo resultado você pode apreciar aqui. Ó. Esses 20 mili que estão aqui, na verdade, veio de 2 vezes 10 mili. 10 mili é 1 centímetro, que é essa distância aqui. Estava no enunciado do problema. Tá? Então, se você aproximar isso aqui a 0,
né? O que significa o quê? Que na hora do projeto da placa, se você roteia essas trilhas, tá? O roteamento de trilhas é artesanal, até os programas até oferecem para fazer automático, mas não fica bom, tá? Então é você mesmo que vai pegar e vai lá escolhendo aonde que as trilhas vão ficar na placa. Então se você fechar a área aqui, ó, de novo, ou fechando a largura ou fechando a altura, tá? Você vai reduzir o fluxo acoplado, consequentemente a tensão induzida. É outra coisa que está se mostrando aqui, tá? E quanto à permeabilidade, tá? Aqui está a permeabilidade do ar, né? A gente viu nas aulas iniciais de leis de Maxwell que essa permeabilidade magnética modela a resposta que o material te dá quando ele é perturbado por uma fonte de campo magnético externa. Então aqui a gente tem uma fonte de campo magnético externa, que são as trilhas com corrente elétrica. E aí essa fonte externa, ou estas fontes, criam um campo magnético, tá? E aí o ar responde a essa perturbação, criando uma concentração de linhas de campo que vale μ vezes H, que é o B. Tá? Só que o ar não é um material ferromagnético. O μ do ar é aproximadamente igual ao μ do vácuo, que vale 4π vezes 10 a menos 7. Tá? Então é pequenininho. Ok? A unidade dele Henry por metro. Henry é a unidade de indutância. Tá? Bom, o que vai acontecer então? Um valor tão pequenininho, aqui ó, 4π vezes 10 a menos 7 vai dar o quê? 4π vai dar em torno de 12. Então isso aqui vai dar mais ou menos 12 vezes 10 a menos 7, vou usar uns 10 a menos 6 mais ou menos, tá? Então ele é bem pequeno, ok? Então o que que acontece? O ar não favorece o acoplamento de campo magnético. Só que, então, você já tem, pelo menos aqui, a gente tem uma ajuda, tá? Só que se a gente coloca um sinal de frequência alta e as distâncias curtas entre a trilha de potência e o caminho, aí você já vai ter problema, tá? Uma distância, a gente fechou áreas, né? Então, a gente aproximou trilhas. Então, essa trilha aqui, ó, não fechou, a gente analisou e propôs fechar as trilhas no projeto, né? Então, essa trilha aproximada dessa outra horizontal de baixo ou aproximar as duas trilhas verticais, era outra proposta, para reduzir fluxo magnético, tá? Agora, pode haver um erro no projeto que a pessoa não altera essas áreas, até por não saber, tá? Não altera em nada. E ainda aproxima a eletrônica de sinais da eletrônica de potência. Então, reduz essa distância aqui, ó. Você começa a reduzir esses 3 centímetros, tá? Esse LN começa a crescer, ok? E se você ainda tiver sinais de alta frequência, aí a coisa piora mais ainda, tá? Então, não vale a pena, né, a gente desconsiderar o efeito por olhar somente para a permeabilidade do ar. Ela é pequenininha, mas ainda assim você pode ter problemas de acoplamento. Tá? Um contexto que isso é bem marcante, né, é com cabo de vela de carro. Tá? Então, cada hora que você vai ter que levar, né, a corrente da bateria pelo cabo de vela até a câmara de combustão do motor, tá? E a corrente cresce assim, ó. Um determinado cabo, toda hora que você quiser explosão, você vai ter isso aqui. Olha só, olha a taxa de crescimento dela no tempo. Tá? O tempo de se ter a centelha, né, no interior da câmara de combustão para poder ter a explosão da mistura de combustível com ar, né? E aí você
gerar potência para mexer o pistãozinho, tá? E aí mexe a biela, vira brequinho, o carro inteiro. Então, o DIDT é muito brusco, não é uma corrente altíssima em valores de pico, mas ela cresce muito rápido no tempo. Delta I, delta T é exagerado, tá? Então, você vai ter o que? Um fluxo magnético, digamos que se a gente tivesse essa corrente aqui, ó, circulando nas nossas trilhas, o fluxo magnético aqui, ó, pode até ser pequenininho, o Mi é pequeno, só que ele varia muito bruscamente, tá zero, tá? Os cabos aqui, os cabos de vela estão passeando aqui do lado, isso aqui pode ser o circuito eletrônico, que está pegando um circuito eletrônico da central, está processando um sinal de comando de um vidro elétrico, de um acelerador, um sinal de comando do som, tá? Um comando um comando de marcha, tá? Tem muita instrumentação no carro, ok? E aí toda hora que você tem, né, ao centelhamento da vela, o campo magnético era zero aqui, de repente ele, puf, cresce a uma taxa muito brusca e reduz numa taxa brusca, tá? Então, ele era zero, tum, cresce de uma vez, reduz de uma vez também. Então a derivada de fluxo fica muito elevada, tá? Aí você passa a ter tensão induzida nesses caminhos, ok? E aí até na parte automotiva, inclusive, é bem as leis, né, as normas para que você poder colocar um equipamento eletrônico dentro de um carro, as normas são bem severas, tanto para que esse equipamento seja imune aos ruídos que os vizinhos produzem, quanto para que ele próprio não crie ruído para os vizinhos. E aí, aqui não é só um incômodozinho, você ligou, dependendo da aceleração que você tiver, vai ligar o limpador de para-brisa sem querer. Não é só isso, você vai potencialmente causar acidentes. Tá? Você interpreta erroneamente, por exemplo, que é para abrir um airbag ou não, tá? Ou você interpreta erroneamente que é para acionar o sistema ABS ou não de freio, tá? É morte certa. Tá? Então, realmente tem que se tomar cuidado para não ter esse acoplamento de ruído. Tá? Uma coisa feita, inclusive em carros, né? Assim, a gente está mencionando um exemplo. Outra potencial saída aqui é o seguinte, ó. Aqui, ó, tem outro ponto de melhoria no projeto aqui desse circuito, que é o seguinte, ó. Os fluxos dessas duas trilhas se somaram porque nós botamos o caminho que recebe o fluxo, a superfície que recebe o fluxo entre elas, tá? Então, uma coisa que a gente podia fazer é o seguinte, é mover essa trilha B para o ladinho da trilha A aqui, ó. Elas serem roteadas na placa, ou se estivesse no carro, passando no carro, uma do lado da outra. Tá? Então, você vai fazer uma coisa assim, ó. E travou o negócio. Você vai fazer isso aqui, ó. Uma trilha está aqui, isso é até uma das orientações que você vai ver em projetos, em bibliografias que dão orientações de compatibilidade eletromagnética. Tá? Tem até uma disciplina que a gente oferece na mecatrônica do professor Leonardo Alvarenga que trata disso, tá? Que eu, inclusive, se eu fosse aluno, eu faria. Tá? Ele é um dos maiores especialistas do país na área, com experiência prática, inclusive. Tá? Então, tem algumas orientações e diretrizes para você evitar esses acoplamentos de ruído. E elas são embarcadas numa área de pesquisa chamada de compatibilidade eletromagnética. Tá? Então, isso que eu estou passando aqui é uma dica de compatibilidade eletromagnética. Você pega trilhas de potência, você, igual as nossas duas trilhas, a A e a B, você coloca as duas vizinhas. Tá? Por quê? A corrente que a trilha A cria vai estar num sentido, desculpa, a corrente que circula pela trilha A está num sentido,
A corrente que circula pela trilha B, que é o retorno da trilha A, por exemplo, o VCC e o GND, né? Você poderia ter aqui, ó, na trilha A, o VCC, que alimenta os seus circuitos, os seus CIs, né? E aqui o GND, o potencial de referência, por exemplo, tá? Ou o VSS, né? O VCC seria um mais 15, o VSS um menos 15, ou mais 12, menos 12, tá? De tal forma que né, são as duas trilhas de potência para alimentar as suas unidades eletrônicas. E aí, né, a gente sabe, né, pela teoria de circuitos, que a corrente que sai de uma fonte, ela volta para a mesma fonte. Inclusive, você pode provar isso por segunda lei de Maxwell. Tá? E aí, moçada, se você pega aqui esse caminho fechado, que foi o que a gente estudou, tá? E lança ele próximo a duas trilhas assim, e não as duas trilhas assim, igual a gente tinha feito. O que vai acontecer? A linha de corrente na trilha A tende a produzir campo magnético, se você fizer a regra da mão direita, nessa orientação. E o da trilha B vai tender a produzir campo magnético nessa orientação aqui, ó. Um anulando o outro. Aí sim, aí fica bacana. Tá? Aí você vai evitar o acoplamento de ruído das trilhas de potência sobre o circuito eletrônico de sinal. Tá? É outra coisa que esse modelo ensina para a gente aqui. Bom, o meu recado hoje era só esse, tá? Eu queria fazer com vocês aqui esse exercício e essa análise. E aí eu vou abrir a palavra para dúvidas, considerações. Eu estou à disposição. Aqui tá sem dúvida, o Léo. Assim, não, dúvida vai ter bastante, mas sem perguntas no momento. Então, beleza. Tendo perguntas depois, eu estou à disposição também, tá? Então tá, pessoal. Eu agradeço então a presença na aula e desejo a vocês uma boa noite e a gente se vê amanhã. Amanhã é o teste. Eu vou mandar para vocês, próximo ao horário da aula, o teste pelo portal didático e aí vocês fazem, resolvem de próprio punho, tá? Escaneia, fotografa e depois manda no meu e-mail dentro do horário normal da aula. Tá? A gente vai fazer exatamente como se estivesse em aula mesmo. Tá? Então, até às 21 horas, vai começar às 19, até às 21 vocês me mandam no e-mail. Ok? Aí eu vou também abrir essa aula aqui pelo nosso canal de comunicação, né? Por esse Google Meeting, falar isso amanhã, vou repetir essas instruções e aí a gente faz esse testinho online. Tá? Então, uma boa noite para vocês. Amanhã a gente se vê de novo. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Até amanhã. Falou, Igor. Boa noite.